Começar essa aulinha, então, aqui com vocês para seguir nosso conteúdinho, tranquilidade. Eu sei que todos cansados já, mas vamos no gás, né? Não temos muito o que fazer. Pensa que é a última aula de biologia do mês de outubro. Depois já entra novembrinho ali com 4 semaninhas. Dezembro eu estava olhando, eu não vi o calendário do GabaMed, até eu tenho que dar uma conferida, mas eu estava vendo que quarta-feira é véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Então, se for feriado, se for, né, recesso nesses 2 dias, então a gente não tem o nosso encontro nas últimas 2 semanas de dezembro. Então, ficaria só com 2 encontros em dezembro. Então, acho que a gente tem, se eu tiver certo nisso, né? Às vezes eu confundo os calendários. Então, se eu tiver certo nisso, a gente tem ali 4 encontros em novembro e depois 2 encontros em dezembro, né? E vem Enem, vem Enem, estamos pronto. Podemos fazer agora o Enem. Pode baixar aí que vem. Chega aquela iluminação, baixa o santo ali, gabarita tranquilão. Tá? Gurizada, vamos uma... O que deu aqui? Tem que rolar um chat, deixa eu ver rapidinho. Não, por mim é isso aí, né, cara? Por mim já damos uma aula aqui de Papai Noel, né? Damos aula de Papai Noel aqui para vocês. Não dá nada. Gente, olha só, queria ver com vocês um negocinho, tá? Não sei se o Henrico conversou algo a respeito da redistribuição do conteúdo na segunda com vocês, mas a gente fez, eu e o Henrico acabamos fazendo uma troca, tá? Na sequência, vou explicar para vocês para já ficar organizado. Em princípio, tinha ficado genética com o Henrico, zoologia com o Zé e botânica comigo, né? E aí, claro, depois ali a gente ia distribuir junto biomas, que tem uma revisão nesse livro, metabolismo energético, evolução. Mas os principais conteúdos, né, os mais longos, que seriam esses, tinham ficado nessa divisão. O Zé continua com a zoologia, tá? Daí o Henrique entrou em contato comigo na segunda mesmo, antes da aula de vocês, por isso que eu perguntei se ele havia conversado com vocês sobre isso, pedindo para fazer uma troca comigo, tipo, ele ficar com a botânica e eu ficar com a genética. E aí, porque acho que ia ficar ruim, ele dá aula no celular, sei lá, uma coisa assim. E aí eu, sem problema nenhum, então fiz a troca com ele, estamos aí todos para se ajudar sempre, né? E então eu vou ficar a partir da semana que vem com vocês com genética, tá? Daí a gente começa então a genéticazinha, na humildade. Pô, delícia, né? Paz e amor e só alegria. E aí o Henrico, assim que ele terminar a evolução, ele começa a botânica, a histologia vegetal e a sistemática vegetal e a revisão de biomas também, tá? Daí eu faço a genética e faço o metabolismo energético e o Zé faz a zoologia toda. Fechado? Só para ficar já na composição. Eu vou até fazer uma correria, assim, já deixo avisado já a vocês, né? Tipo, na semana que vem, não sei se no primeiro ou no segundo período a gente começa a genética da semana que vem, porque vai depender de como for hoje, né? Eu sempre me programo e não termino, né? Mas tudo bem, faz parte. Mas aí, cara, assim, ó, as aulas de botânica eu tinha todas prontas, porque eu já havia feito elas no grupo, então eu já tinha feito onde melhorar, onde não. Ok. Genética, eu não havia preparado ainda, porque no grupo vai ser o último conteúdo que eu vou ver, e eu não estava pronto para fazer agora. Então, eu vou fazer no final de semana, e aí, assim, eu nem tinha pensado muito como fazer à distância as aulas de genética. Porque é diferente, né? Tu fala assim, ó, você vai dar uma aula de genética agora, beleza? Tu vai entrar ali no quadro e faz. No computador eu não tenho um quadro aqui para ficar montando, né, os exercícios. Então eu vou pensar bastante agora no final de semana uma maneira de como fazer. Acho que eu estava até conversando com os guris, e eu acho que é o conteúdo dentro da biologia a gente chegou à conclusão que vai ser o conteúdo mais desafiador de todos, né, para fazer à distância a genética. Porque como ficar fazendo os exercícios com vocês, né? Assim, então, eu vou pensar uma maneira, prometo aí que fique a melhor possível. A gente faz um teste na primeira aula e aí a gente vê, cara, tem que adaptar isso ou aquilo, porque de fato cobaia todos vocês aí. Mas vamos nos dedicar para fazer o melhor possível, tá bom? Vamos lá, vamos seguir hoje, terminar o digestório e iniciar o nosso respiratório, e aí a gente vê se consegue terminar hoje o respiratório para já começar direto a genética, ou se a gente deixa para terminar o respiratório no primeiro período da semana que vem,
e no segundo período aí começar a genética, tá bom? E depois a gente podia aí, de repente, marcar um plantãozinho para fazer uns exercícios sobre... Se bem que eu estou segurando também, em primeiro lugar, estou na correria, confesso a vocês, né? Mas em segundo lugar, a gente vai ter agora, final de novembro, o livro de prática de provas, né? Onde vai ser só exercícios, né, gente? Então, talvez eu ficar fazendo plantão com vocês agora, eu vou estar sobrepondo as questões que nós vamos fazer. Eu tenho 417 questões no livro de biologia. Então, tu vai fazer muita questão no mês de novembro e dezembro. Aí, então, né, vamos... Mas igual, se precisar, a gente faz um plantãozinho extra, sem galho nenhum. Fechou, Maurício? Vou projetar já direto no jeito. Alguém quer falar alguma coisa? Quer declamar poesia? Quer cantar uma música? Não? Então vamos aqui na biologia, que interessa mais, né? Embora a poesia seja maravilhoso, né? Biologia é mais do que maravilhoso. Biologia é vida, e sem vida não teria poesia. Por isso que a biologia é a mãe de todas as ciências. Os caras falam que é filosofia. Não, é a biologia. Se não existisse vida, não tinha filosofia. Então, biologia é a mãe das ciências. Tá bom? Vamos lá, na humildade agora. Puxei a brasa pro meu assado, né? Fiz meu merchan. E vamos terminar nosso conteúdo de fisiologia. Tranquilidade. Gente, terminar não, né? Terminar o do sistema digestório. O reprodutivo, o Henricão fez junto lá, né, na gametogênese, ele havia me comentado. Então, qualquer coisa, depois a gente pode só fazer uma outra aulinha, se for o caso, adiante. Mas havia me comentado isso. Então, vamos na humildade aqui, para a gente poder arrebentar tranquilo. Gente, foi já na aula passada as funções do sistema digestório, tá? Eu vou só passar para chegar no slide que a gente deve iniciar hoje. Distribuição do sistema digestório, tranquilo. Quem não lembra, por favor, gente, dá uma olhadinha. O sistema digestório cai bastante nas provas. É importante que tu saiba isso, tá? A distribuição dele, sereno. Depois nós falamos aqui, dei aquela viajada nada a ver aqui, né? Aí entramos na boca, falamos sobre, né, todas as partezinhas da boca, sempre lembrando que na boca tu tem a digestão, lembra? 2 tipos de digestão. Digestão mecânica, feita pelo atrito dos dentes, e a digestão química, realizada por uma enzima. Lembra o nomezinho da enzima que tem na boca? Tem que saber na mente. É a nossa amilase salivar, tá? Ou pitialina, que vai iniciar a digestão dos carboidratos. Amilase, amido é açúcar. Então, iniciei a digestão dos carboidratos aqui na boca, fechou, dentinho, viajamos a fundo nos dentes, essa imagem nojenta aqui, cara, antes do, meu Deus, né? Aqui, tranquilo. Linguinha, deglutição, proteção, glândulas salivares, a gente viu toda a estrutura da saliva também. Fechou. Se alguém ficou com dúvida, me pergunta depois, estou passando rápido só porque a gente já viu isso. Faringe, já vimos, né, aquela separação dos 2 sistemas, através da abertura e fechamento da válvula chamada de epiglote. O espaço tu chama de glote. A válvula tu chama de epiglote. Então, é a epiglote que vai fazer ali a abertura e fechamento. A gente vai falar dela agora e vamos falar de novo dela. Nossa, eu dei um guspão no meu computador aqui agora. Sabe aquelas babas de professor? Ainda bem que não estava presencial agora, porque eu estava falando e quando eu falei epiglote, saiu um perdigoto voador gigantesco aqui. Acho que vocês não devem ter visto aí na filmagem, né? Ainda bem. Aquele que o aluno da frente ia tomar, né, o jato. Tá? Deixa eu ver aqui já o chatzinho que bombou. Ah, total, eu fico imaginando... Bom, tudo bem, né? Tudo bem. Condução do bolo alimentar até o esôfago. Lembra? Até o esôfago, até o estômago. O esôfago, início dos movimentos peristálticos. Começa no esôfago. Aquele movimento involuntário que vai empurrando o teu bolo alimentar para baixo? Não. Em direção à luz de saída do teu corpo, ao teu ânus. Se tu estiver plantando bananeira, o movimento peristáltico é para cima. Se tu estiver na tua postura natural, o movimento peristáltico é para baixo. Muita gente fala, o movimento peristáltico é sempre para baixo. Errado. Depende. Né? Depende. Em cães, por exemplo, o movimento peristáltico ele é horizontal. Nesse sentido, ó. Até o ânus, não é para baixo. Entende isso? Então, vai sempre pensar na postura para pensar no movimento peristáltico. Está sempre em direção ao ânus. Aí nós o estômago, tá? Acho que nós paramos no estômago. Eu vou só retomar muito rápido aqui para a gente poder entrar no intestino
e aí terminar aí, quem sabe, nesse período ainda, esses processos. Gente, vamos lá. Bolo alimentar caiu. Nossa, tá bombando o chat. Deixa eu ver aqui rapidinho se tem alguma coisa já. Não se atropela, Deus vai lembrar. Me perdi? Me perdi. Eu me perco no chat, eu não tenho. Eu tenho déficit de atenção, daí quando vem duas, três, eu já não sei aonde ler, tá? Vou me fazer de louco no chat aqui, tá, gente? Olha só. Caiu o bolo alimentar no estômago. O que o estômago vai fazer? É assim que tu tem que pensar para a hora da prova. Primeira coisa, caiu o bolo alimentar no estômago. Esse estômago, ao estímulo desse bolo alimentar, vai começar a produzir pelas células da parede estomacal um tipo de hormônio, que tu tem que saber o nome para a prova, tem que saber. O hormônio chamado de gastrina. Então, caiu no estômago, produzir gastrina. Essa gastrina, ela é produzida nas células que estão na parte de baixo. Imagina o teu estômago assim, ó, imagina uma sacolinha, tá? Aí aqui é a parte da boca, aqui é a parte de baixo. A gastrina, ela é produzida pelas células que estão na parte de baixo do teu estômago. E aí ela vai subir e vai estimular as células que estão na parte de cima. As células da parte de cima começam a produzir algumas coisas. Então, caiu o bolo alimentar no estômago, o estômago produziu gastrina, que é o hormônio. A gastrina vai estimular a produção de ácido clorídrico. Aí, as tuas células estomacais começam a despejar ácido clorídrico dentro do estômago. Qual a importância do ácido clorídrico? Duas que tu vai levar principais. Né? O ácido clorídrico ele acidifica o ambiente. Acidificando, o que eu vou fazer? Primeiro, proteção. Essa é a fundamental. A primeira coisa é proteção. Um monte de fungo, um monte de bactéria, um monte de esporo de micro-organismos que está junto com o teu alimento. Pô, tu comeu um pastelzinho lá no boteco do tio Zé. O que aconteceu? Cara, aquele pastel lá tava, sei lá, cheio de bactéria, podre o guisado. Então caiu no teu estômago, ácido clorídrico já começou a fazer uma ação e destruir grande parte dos micro-organismos. Proteção. Segundo, o ácido ele começa a desnaturar proteínas. Lembra? As proteínas elas são desnaturadas em temperaturas ou em pHs que fogem ao seu ideal. Então, tu já começa a fazer uma desnaturação proteica. É importante isso, porque desnaturando proteínas, eu tenho um afastamento entre as ligações peptídicas. Isso aumenta a superfície de contato das minhas enzimas com essa proteína a ser digerida. Aí um aluno que já fica viajando pode perguntar assim, ó, pô, Saboia, se eu estou alterando o pH, eu estou acidificando esse pH, eu estou desnaturando proteínas da minha alimentação. A pepsina não é uma enzima? Sim. Enzima não é proteína? Sim. Então por que eu desnaturo a proteína que veio da alimentação, mas não desnaturo a pepsina? Porque quando tu estudou biomoléculas, tu viu que cada enzima tem um pH ótimo ao seu serviço. O pH ótimo da pepsina é um pH ácido, diferente das outras enzimas, que tem como pH ótimo o pH o alcalino ou básico. É por isso que no estômago tu vai desnaturar todas as outras proteínas, à exceção da pepsina. Tá bom? Leva isso. Pelo contrário, tu vai ativar a pepsina, que o pH ótimo dela é ácido. Então, acidifiquei, ela ativou. Então, ácido clorídrico, proteção contra micro-organismos, desnaturação das proteínas da tua alimentação e ativação da pepsina. Como que eu faço isso? Lembra que algumas células produzem um zimogênio. Zimogênio é um nome bonito para tu falar assim, ó, proteína inativa, enzima inativa. Daí tu fala zimogênio. Ah, elegância. Então eu tenho lá um zimogênio chamado de pepsinogênio que está inativo, esperando o pH ficar ótimo. Quando o ácido clorídrico acidificou, o pH ficou ótimo, esse pepsinogênio se ativa e eu passo a chamá-lo de pepsina. Pepsinogênio e pepsina é a mesma coisa. A diferença é que pepsinogênio é a forma inativa, forma de zimogênio, e a pepsina é a forma ativa. E aí essa pepsina vai começar a fazer processos de digestão química. Lembra o que a pepsina começa a fazer de digestão? Ela começa a fazer digestão das proteínas. Marca aí na tua prancheta, mano. Digestão das proteínas, tá bom?
E, além de produzir o ácido clorídrico e produzir a pepsina, as minhas células estomacais também vão produzir mucina, que na verdade é uma glicoproteína junto com água, que vai formar como se fosse um ranho, né? Um catarro, para ser bagaceiro, que vai ficar dentro do teu estômago, protegendo as tuas paredes estomacais, porque o ácido clorídrico não pode destruir a própria parede do estômago. Então, entre a parede do estômago e a luz, né, o buraco, o oco do estômago, tu tem essa camada de muco. Aí o ácido clorídrico fica dentro e não chega na tua parede estomacal porque a mucina está protegendo o ar. Fechou, Maurício? Tranquilidade isso? Então, olha só. Vou repetir, sou chato, mas é que isso cai muito em prova, eu quero que esteja na tua cabeça. É o meu objetivo aqui, não é ser legal, mas é fazer tu lembrar na hora da prova. Eu quero que tu te ligue muito no seguinte. Na boca, inicia a digestão de quem? Dos carboidratos. Termina na boca? Não, só inicia. No estômago, inicia a digestão de quem? Das proteínas. Termina no estômago? Não, só inicia. Então leva isso, tá? Já está na humildade. Vou para o próximo slide aqui. Só para demonstrar a vocês, tu tem 3 grupos de células diferentes dentro do teu estômago, que a gente chama de células mucosas. Não tem como errar, né? Célula mucosa faz o quê? Produz muco. Muco, mucina, que vai proteger. Células zimogêneas, não tem como errar. Se é zimogênea, vai produzir o zimogênio. O zimogênio é o pepsinogênio, tá bom? Cuidado isso, tá? Porque uma prova um pouco mais aprofundada pode falar que as células zimogênicas, elas formam a pepsina. Isso tá errado, tá, amores? Tá errado. Tá? Embora se diga por aí, até alguns livros trazem, mas tá errado. Ela produz o pepsinogênio, que vai ser ativado com a acidez do ácido clorídrico para originar a pepsina. Ah, mas a produção é do pepsinogênio. E as células parietais, que são as células que vão produzir o teu ácido clorídrico. Eu acho que fica sussa, né? Eu não sei se alguém quer me fazer uma pergunta sobre isso. Eu nunca sei se eu consegui explicar direito, tá? Se eu consegui me fazer claro. Então, qualquer coisa, vão me falando. Se ninguém me parar ou me falar, eu vou embalar, tá? Se não, na moral aí, me pergunta. Não vou te tirar da sala por me perguntar. Tá? Fica tranquilo. Às vezes o professor fica bravo e me tira da sala, né? Não, sai, tá me incomodando. Fechou? Tranquilaço isso. O que eu quero que tu leve como uma informação interessante? A união mucina, ácido clorídrico e pepsina, ou seja, tudo que está sendo produzido dentro do teu estômago, tu pode chamar de suco gástrico. Ah, é o suco gástrico. Qual é o pH do suco gástrico? A prova te pergunta. Letra C. Já respondeu. pH ácido. É sempre na C. Tá? pH ácido. Tranquilo? Já está na humildade. Agora, o que eu vou ter que me ligar? Quando eu tenho a união do suco gástrico ao bolo alimentar, eu faço um processo chamado de quimificação. Por que é importante a quimificação? Porque quando o suco gástrico se encontra ao bolo alimentar, ele vai começar a fazer a digestão das proteínas. Importante. E aí eu já começo a mudar a estrutura disso. Eu já começo a mudar a estrutura. A partir do momento que eu fiz a quimificação, eu posso dizer que eu formei o quimo. Então, dentro do estômago, tu para de chamar de bolo alimentar e passa a chamar de quimo. Quando tu vomita, tu dá aquela gorfada bonita, tu tá vomitando o quimo. Tá? Então, tu está eliminando o quimo de dentro do teu organismo, não um bolo alimentar. Por isso que aquele vômito sai, né, bem líquido, bem aguadão. Já fez vários processos digestórios ali. E por isso que ele é ácido, porque ele está vindo do teu estômago, por isso que ele vai queimando tudo quando ele sai. Certo, Mores? Leva na tranquilidade isso. Sempre lembrando que no teu estômago tu tem a digestão química. Não tem digestão mecânica acontecendo aqui dentro, é digestão química. Na boca, química e mecânica. No estômago, apenas a química. Já fica uma prova, pode fazer um paralelo e tu não pode errar isso. Já estou na humildade. Absorvo alguma coisa no estômago ou só faço digestão? Absorve cafeína, absorve álcool e aspirina. Não botei ali aspirina porque é um medicamento, né, algo natural da tua alimentação, mas se tu tomar uma aspirina aí, aquela aspirina infantil, lembra? Rosinha, criança adora tomar overdose de aspirina porque é docinha, né? Toma com guaraná ali e fica tranquilo. Cafeína e álcool. Por isso que a ação da cafeína e do álcool é muito rápida no teu organismo, porque já começa a absorção nas tuas mucosas estomacais. É pequena essa absorção, mas já inicia ali. Foi humilde?
quimo formado, processo já no jeito. O que vai acontecer? Teu estômago vai, ó, empurrar esse quimo para o teu intestino. Qual é o primeiro intestino? O delgado, tá? Que vai se dividir em 3 porções, duodeno, jejum, ilho. Mas o que eu quero que tu leve? Aqui em cima, ó, tu tem um esfíncter. Esfíncter é um anelzinho, né? Que pode abrir e fechar. Então, tu tem o teu esfíncter esofágico, abre, cai dentro do estômago e ele fecha para não voltar para o esôfago. Beleza. E tu tem aqui embaixo uma região, uma abertura chamada de piloro. É uma aberturinha que comunica o teu estômago com o teu intestino. E tu tem um anelzinho aqui, um esfíncterzinho, chamado de esfíncter pilórico, que vai fazer o quê? Ó? Quando o alimento sai do estômago, esfíncter pilórico aberto, quando ele entra no duodeno, esfíncter pilórico fecha para não voltar para o teu estômago de novo. Tá? Então, tu pensa nisso, tá? Abre um, fecha um, abre o outro, e tu vai fazendo esse movimento de válvulas para permitir com que, como o movimento peristáltico ele é contínuo, tu tem que ter válvulas que abrem e fecham compartimentos para não seguir tipo num fluxo contínuo, né? Esse quimo tem que permanecer um tempo dentro do teu estômago, ele não pode entrar no estômago e já passar reto lá para dentro do teu duodeno. Então tu fecha aqui, ó, o meu pilórico, e aí faz com que esse alimento fique dentro do estômago ainda fazendo as ações. Abriu, passou, fechou, aqui não volta e aqui não desce. Fechado? Importante que tu leve isso. Claro que podem ter problemas de desenvolvimento nessas válvulas, dependendo das pessoas, aí vai dar refluxos, vai dar problemas de digestão, é natural, pode acontecer, tá? Mas melhor que não aconteça. Aí caiu aqui no meu duodeno é a primeira porção do intestino, é a menor e talvez uma das mais, para prova, eu posso dizer que é a mais importante porção do teu intestino. Amores, vamos ver o que está acontecendo nele? Botei aqui intestino delgado, ó. Essa anatomia, lembra? Figueiredo, aqui em cima, lindão, né, cara? Aí tu tem aqui, ó, a tua vesícula biliar, essa coisinha amarelada. Tu tem aqui embaixo, ó, esse amarelinho aqui, que parece uma banana aqui, é um pâncreas, estomaguinho. Essa dobrinha aqui, ó, duodeno, baixou essa ramificação grandona aqui, o jejuno, e a porção final, o ilho, tá? Que é o teu intestino delgado. Aí depois tu vai subir para o teu intestino grosso aqui, né? O cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, reto, ânus e mato, tá? Onde cai o teu cocôzinho. Vamos aqui, ou rio, né? Tá tomando um banhozinho de mar, de rio. Quem nunca, né? Tu vê aquele tiozinho que tá na beira da praia tomando um banho de sol há 42 horas. Ele levanta, entra no mar, água até a cintura, fica 5 minutos e sai. Foi se refrescar? Não, né? Não, ele foi largar o torrão lá dentro do mar, não entra na água depois dele. Tá? Gente, vem comigo aqui na humildade. Caiu no intestino delgado, primeira porção, duodeno. O duodeno é onde, fica essa dica, tá? O duodeno é onde tu vai terminar o processo digestório, tá? Quando a gente fala em processo digestório, a gente fala em processos de quebra, não em absorção. Lembra que tem aquelas etapas: ingestão, digestão, absorção e egestão. A digestão é as quebras. Então ele vai terminar no teu duodeno. Então, tudo que começou, olha só, a prova botou para ti, carboidrato começou na boca, terminou onde? No duodeno. Proteína começou no estômago, terminou no duodeno. Lipídio, ácidos nucleicos, começa no duodeno, termina no duodeno. Tá bom? Então, na verdade, tu tem que saber só o carboidrato e a proteína. O resto começa e termina no duodeno mesmo. E assim tu vai na humildade para nossa provinha. Tá bom? O que vai acontecer agora? Vamos comigo, partes por partes, vou tentar me fazer claro nisso. Quimo caiu no duodeno, o quimo veio ácido, perfeito? Então imagina isso. Dentro do teu duodeno, tu não tem células que produzem mucina. Então tu não tem proteção das paredes do duodeno, as paredes duodenais, contra a acidez. Então esse quimo, se ele ficasse muito tempo na forma de quimo, ele ia começar a corroer as tuas mucosas duodenais, e isso ia poder te dar aí câncer de intestino, né? Não seria muito perigoso. Então o que vai acontecer? Primeira coisa, quando esse quimo cai no teu duodeno, o teu duodeno é estimulado por células sensíveis e começa a produzir outro hormônio, que tu vai chamar de secretina. Na verdade, tem 3 hormônios, 2 que caem na nossa prova apenas, tá? Que é a secretina e a colecistoquinina. Olha que nome elegante, né? Secretina e colecistoquinina
dois hormônios produzidos no teu duodeno. Mas vamos primeiro na secretina, porque ele é liberado inicialmente. Liberei secretina, o que a secretina faz? Ela vai no teu pâncreas e estimula o teu pâncreas a produzir bicarbonato. Aí o teu pancredo libera bicarbonato dentro do teu duodeno. O que o bicarbonato faz? Alcaliniza o pH. Beleza, alcalinizei o pH do quimo, não tem problema, não vai mais ficar corroendo as minhas células duodenais. Deu para sacar? Então essa é a grande levada. Caiu o quimoácido, secretina, estimulou o pâncreas produziu bicarbonato, bicarbonato despejado no duodeno, alcalinizei. Tô suave, tô sereno. O que vai acontecer? Após isso, a colecistoquinina, que é o segundo hormônio a ser ativado, após a alcalinização, a colecistoquinina vai estimular tanto o pâncreas quanto o fígado. Marca aí, tanto o pâncreas quanto o fígado. Por enquanto eu vou falar só do pâncreas, tá? Esquece o Figueiredo. Colecistoquinina estimula o pâncreas a produzir as enzimas pancreáticas, as enzimas digestivas, que tu pode chamar de suco pancreático, tá? Se a prova botar lá o suco pancreático, nada mais são do que as combinações de enzimas produzidas pelo pâncreas. E a partir do momento que o pâncreas produziu essas enzimas, que daqui a pouco eu vou te mostrar quais são, ele também despeja essas enzimas dentro do teu duodeno. E aí essas enzimas vão terminar algumas digestões e iniciar e terminar outras digestões dentro do teu duodeno. Dá pra sacar isso? Deixa eu ver o chat aqui, e aí qualquer coisa eu já sigo aqui, nós estamos quase terminando. Isso aí, Pedrinho. Sistema porta-hepático é esse sistema de vesículas do fígado, tanto do fígado quanto do pâncreas, tá? Isso é o que a gente vai chamar de sistema porta-hepático. Beleza. Perfeito. Boa. Soro, bicarbonato é só para deixar o pH alcalino? Não, tá? Na verdade, assim, ó, a essência dele é deixar o pH alcalino, tá? Só que, além de deixar o pH alcalino para proteger apenas as mucosas duodenais, as enzimas que são despejadas no duodeno, o pH ótimo delas é alcalino. Entende? Então, elas vão ser ativadas a partir do bicarbonato também. Então, é isso. Tipo, o ácido clorídrico lá no estômago é para acidificar e ativar a enzima. E no teu duodeno, mesma coisa. O bicarbonato ele é para alcalinizar e também para ativar as enzimas. Isso é uma questão interessante, porque a prova pode pegar falar assim, ó, cara, a pepsina, quando despejada dentro do duodeno, ela segue tendo ação, tendo atuação? Não. Porque ela vai só ser ativada num pH ácido, no duodeno, o bicarbonato alcalinizou, pode ter pepsina ali, mas não vai fazer diferença nenhuma. Mas se eu pegar a quimotripsina, que é uma enzima que vai ser despejada no duodeno, e jogar no estômago, ela vai fazer a sua função lá? Não, porque ela vai ser ativada em pH alcalino, e no estômago está ácido. Então, às vezes a prova gosta de botar uns gráficos com as enzimas e os pHs ótimos, ou com os órgãos, e ele tem que saber se o órgão ele é alcalino, ele é básico, ele é ácido, e saber o pH ótimo dessas enzimas, para tu poder dizer, ó, beleza, tá ativado, não tá ativado, e assim por diante. Fechou? Eu já vi questão de prova perguntando assim, pegou lá uma porção de alimento do processo digestório, falar um alimento para não te entregar, né? Se falasse quimo ou quilo, ou vou alimentar, saberia onde estava, e o pH dessa porção está ácido. Né? Qual é a enzima que está agindo? Ou de onde ele foi retirado? Consegue entender isso? Pô, retirado do estômago, porque está ácido. Então, tem vários paranauêzinhos que a prova pode tentar te enganar com isso. Por isso tem que estar muito atento. Tá, molecos? Foi aqui tranquilo? Despejei. Beleza? Quais são as enzimas do pâncreas? Tá? As enzimas do pâncreas que vão para o duodeno. Cuidado. Essas enzimas são encontradas no duodeno, mas não são produzidas pelo duodeno. São produzidas pelo pâncreas. A quimotripsina, que também é chamada em alguns livros de quimiotripsina, tanto faz, e a tripsina. Elas vão terminar a digestão das proteínas, que iniciaram lá com a pepsina no teu estômago. Fechou? Lipases, e é muito interessante lipases, eu quero fazer daqui a pouco uma relação na lipase com o fígado também, tá? Mas por enquanto leva isso. A lipase ela vai iniciar e terminar as digestões de gordura. Nucleases,
que vão fazer a digestão dos ácidos nucleicos, e as monossacaridases, que vão destruir totalmente os teus açúcares, né? Lembra que tu vai ter lá na boca o início, né? Tu vai quebrar o amido em maltose, através da amilase salivar, aí a maltose chega no teu estômago, aí tu usa lá as disacaridases, e depois termina com as monossacaridases. Sereno, tudo de boa aqui nesse momento. Só tu entender que essas enzimas são produzidas no duodeno, no pâncreas, liberadas no duodeno, atuam em pH alcalino e terminam os processos digestórios. Fechado? Essa frasezinha que eu botei bicarbonato em enzimas, se quiser anotar até pode, mas deixa ela por enquanto aí, tá? Porque eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Olha que o tio Saboia era o seguinte, é nesses 10 minutinhos que faltam para terminar nosso período de. Lembra que a colecistoquinina vai atuar estimulando o pâncreas a produzir as enzimas? Beleza? Só que a colecistoquinina também vai para o fígado. E aqui eu quero te dar uma relação. Existe a vida real, existe a vida de vestibulando, tá, gente? Na tua lousa aí tá a vida real. Eu vou te falar o que a vida de vestibulando pode nos apresentar. O surto ilusório dos vestibulandos, né? Eu aprendi que azão e azinho é olho castanho. Para com isso, tá? Olha só. Vem comigo. O que a vida real nos mostra? Que a colecistoquinina, ela vai ao fígado, estimula o fígado a produzir bile. A bile é liberada dentro da vesícula biliar. Quando a vesícula biliar está cheia, ela comprime e, pelos ductos biliares, joga essa bile dentro do duodeno. Isso é a vida real. O que já vi cair em vestibular com questões consideradas verdadeiras? Desculpa, aí não é culpa minha, tá? Samuel, como é que eu vou saber? Cara, não tem como saber, né? A prova ou vai botar da maneira real ou vai botar da maneira mentirosa. Ela vai botar, tipo, as duas e te perguntar qual tá verdadeira, tá? Então, tu vai marcar ou dessa maneira, ou ela vai trazer de uma outra maneira, dizendo assim, a colecistoquinina estimula direto a vesícula biliar. E quando a colecistoquinina chega à vesícula biliar, acontecem contrações das paredes da vesícula que vão liberar a bile pelo ducto até o teu duodeno, tá bom? Então, ou ela vai trazer dizendo que a colecistoquinina estimula o fígado, ou estimula direto a vesícula. Vai ter que botar como certo, tá? Em ambas elas, infelizmente, às vezes, alguns vestibulares botam coisas erradas, mas a gente tem que responder da maneira para entrar na prova. Não nos interessa entrar, né, no vestibular. Fechou, amores? Que quero que tu leve. Quando a bile cai no teu estômago, é uma questão muito recorrente, porque vai começar uma digestão. Só que é uma digestão mecânica, não é digestão química. Às vezes a galera acha que bile faz digestão química. Não, bile não é enzima. Tá? A bile, ela é o teu fígado pega o colesterol, converte o colesterol em bile. Quando a bile cai no duodeno, é convertido em sais biliares. E os sais biliares, quando agem na gordura, eles fazem o que a gente chama de emulsificação. O que é isso? Emulsificar a gordura é fator detergente, a gente brinca, né? O detergente, ele transforma o lipídio? Não, ele quebra o lipídio em porções menores. Tipo, tem uma gota grande de gordura. Quando a bile chega nessa gota grande de gordura, o que ela faz? Ela começa a quebrar em várias gotinhas pequenas. Não muda, a gordura é a mesma. Só que eu vou diminuir. É como se eu pegasse o teu corpo, um facão e te fatiasse. É o teu corpo. Nossa, ficou meio trágico, mas é o teu corpo. Só que em porções menores. É isso que a bile vai fazer. Isso não é considerado digestão química, é considerado digestão mecânica. E vale uma importância. Porque a prova vai te perguntar assim, jovem, o duodeno faz digestão mecânica? Faz, através da bile. O duodeno faz digestão química? Faz, através das enzimas, que vêm do pâncreas, que formam o suco pancreático, e das enzimas que são produzidas pelo próprio duodeno. Maltase, amilase e lactase. Fechou? Então é isso que eu quero que tu leve na humildade aí para gabaritar a provinha. Tá, gurizada medonha. Por que é importante a bile fazer essa emulsificação? Gordura, lipídio é muito grande. A bile separa o lipídio em porções bem menores. E depois que esses lipídios estão divididos em porções menores pela bile, aí tu volta aqui, ó, e tu tem ação de quem? Da lipase, que vai poder ter uma ação mais com maior superfície de contato nas moléculas menores.
E aí tu consegue fazer de forma melhor, mais rápida, a tua digestão de lipídios, de gordura. Fechou na humildade? O que eu quero que tu leve, gente? Pegar tudo que tá dentro do teu duodeno, ó, peguei bicarbonato, pode botar bile se tu quiser aqui, não tem problema, tá? E enzimas. Enzimas, tanto as que vêm do pâncreas, quanto as do próprio duodeno. E essa mistura toda tu vai chamar de suco entérico, porque enteron do latim é intestino, tá? Então tu leva isso, fechado? E aí o pH do suco entérico vai ser alcalino. O que vai rolar para finalizar essa parte? Gente, esse slide aqui já foi. Olha só, tu vai falar que a união do quimo, que veio do estômago, ao teu suco entérico, tu vai passar a chamar isso de quilo. E esse processo é a quilificação. Tá? Então, no estômago acontece a quimificação, que é a formação do quimo, e no teu intestino delgado acontece a quilificação, que é a formação do quilo, que é o quimo alcalino, mais as enzimas que vêm do teu duodeno. Fechado? Humilde? Então, muitas vezes, tu pode pensar, quando tu tem diarreia, tá? Já teve uma diarreia, aquela água pura, abriu uma torneira, aquilo lá é quilo, tá? Aquilo lá é quilo. Não tá eliminando o bolo fecal, tá eliminando quilo. É extremamente líquido o quilo. E meio esverdeadinho, porque a bile tem uma cor, né? Ela tem bilirrubina, e a bilirrubina tem uma cor meio amarelada e esverdeada, tá? Então, isso que tu vai ter que pensar. Fechado? Duodeno fez esse processo, terminou ali a minha digestão, aí eu vou para o jejum e para o ilho. É estudado junto o jejum e o ilho, porque é uma continuidade um do outro e a função é a mesma. Tanto o jejum e o ilho, que são as duas porções finais do teu intestino delgado, vão fazer a absorção de nutrientes e iniciar a reabsorção de água. 90% do que é absorvido no teu processo digestório completo é no jejum e no ilho. Tá? 90% do que é absorvido está acontecendo ali. No jejum, basicamente, tu tem a absorção de nutrientes e no ilho tu tem muita absorção de lipídios, de gordura. Mas a prova vai trabalhar como um conjunto. Fechado, Mores? Importante tu te ligar que no jejum e no ilho, como eles fazem a absorção, eles têm que ter uma superfície de contato grande com o teu quilo. E é por isso que as paredes internas que revestem o jejum no ilho, eles têm dobrinhas, que tu vai chamar de vilosidades e microvilosidades, como se fossem vários dedinhos, em cima e embaixo. Isso aumenta a superfície de contato com o quilo e faz com que tu consiga absorver uma quantidade maior de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais e tudo que é interessante para a tua vida. E, obviamente, que não adianta só absorver, eu tenho que absorver e depois transportar. Transporta por onde? Pelo sangue. Então, além das vilosidades e microvilosidades, tu vai ter alta vascularização acontecendo no jejum e no ilho. Tá humilde isso? Porque tem uma galera que pode ter uma doença chamada de doença celíaca, né, cara? Intolerância ao glúten. O que acontece, cara? Quem tem intolerância ao glúten, né, hoje em dia se estuda bastante, já se sabe que existe um fator hereditário genético muito grande em relação a essa doença, mas ainda se estuda muito o mecanismo de formação dela. Mas é uma doença autoimune que ela faz com que quando tu tenha o contato com o glúten, né, muito presente aí em cereais, né, no trigo, na cevada, o glúten cai no teu intestino e aí as tuas células não reconhecem o glúten e começam, as tuas células de defesa começam a atacar o glúten. E como o glúten ele está muito próximo às tuas vilosidades, automaticamente as tuas células começam a destruir as tuas próprias vilosidades também. E aí tu vai diminuindo, ó, esses dedinhos, tá vendo aqui, ó, intestino saudável, os dedinhos bem compridos, as vilosidades, e aqui o intestino celíaco, ó, vai destruindo, vai diminuindo os dedinhos. Isso reduz a superfície de contato da parede do teu jejum, do teu ilho, com o quilo. Isso faz com que tu absorva quase nada de nutrientes. E aí tu acaba ficando, né, com doença por falta de nutrientes, por falta de energia, né, pode ter diarreias. Então essa é a grande questão. É uma redução das vilosidades intestinais e uma má absorção de nutrientes. É isso que está acontecendo. Fechado? Importante que tu leve. Aqui, ó, olha a diferença de absorção, velocidade. Tá vendo? Aumentou a superfície de contato. Olha quanta gotinha está sendo de nutriente. Agora, olha só, com pouca superfície de contato, quase nada de nutriente está entrando no teu intestino.
Intestino normal, intestino celíaco. Fechado, Maurício? Cara, deixa eu ver aqui. Tem 1 minuto. Vamos nesse 1 minutinho aí, né? Cada minuto é minuto, mano. A vida a gente tem que, assim, ó, agradecer a cada segundo. Né? Então vamos lá, vamos aproveitar. O que aconteceu? Saiu do intestino delgado, tudo já pronto, quilo feito, vou para o intestino grosso. O intestino grosso é um charutão lá que só vai ficar absorvendo água. Por isso que a gente passa rapidinho por ele. O que tu tem? Dentro, o cólon, o seco, ou, na verdade, tem a galera que diz que cólon e seco é a mesma coisa. Na verdade, tem o seco e o cólon é o cólon. O apêndice é uma porçãozinha do teu seco, tá? E o reto. Tá, mano? O que acontece? O cólon, ó, o seco é a primeira porção. Então, vem aqui, ó. Passou aqui do meu intestino delgado, chegou no grosso. Aqui tu tá vendo ó, o apêndice e o seco. A única função do apêndice e do seco vai ser, para nós, vai ser imunidade. Tá? Tu tem muitos linfonodos, muitas células brancas de defesa no teu apêndice, que vão aí auxiliar, porque imagina tu tá tendo uma concentração bacteriana absurda aqui dentro, né? Tu não pode ter uma infecção aí viral, nem de... Ele vai ajudar na questão imunológica. Sobrevive sem ele? Claro que sim, só tem uma pequena redução imunológica no teu corpo. É isso, tá? Em ruminantes, ele é extremamente alongado e tem bactérias, tem micro-organismos que fazem a digestão da celulose, tá? Aquele mutualismo clássico. Nós não somos ruminantes, não temos, então a gente não consegue fazer essa digestão. Fechado? Só a questão imunológica. Aí vai vir para o cólon. Cólon ascendente, aquele que sobe. Cólon que está transverso. E o cólon que desce, o cólon descendente. Ascendente, transverso e descendente. Teu quilo começa a passar aqui dentro. E qual é a função do cólon? Reabsorção de água. A grande parte da água vai ser absorvida aqui dentro, tá? E aí eu vou absorvendo essa água, absorvendo essa água, absorvendo essa água, e na humildade, o que eu vou fazendo, gente? Volta a ter água no teu organismo, é importante tu absorver água, as tuas células pegam essa água e utilizam para fazer atividades metabólicas, ok? Eu não posso me desidratar toda vez que eu for fazer um cocô, né? E também, ao mesmo tempo, eu vou, para ter movimentos peristálticos, eu preciso ter superfície de contato. Então, o que eu faço? Eu vou fazendo com que esse quilo extremamente líquido vá ficando pastoso. Para ficar pastoso, eu vou reabsorvendo água. E aí eu vou, a partir do momento que o quilo tem a sua água reabsorvida dentro do cólon, eu passo a chamá-lo de bolo fecal. Parece um bolo, né? Um bolo fecal. E aí esse bolo fecal, ele vai chegar aqui na tua curva sigmoide, fez a curvinha sigmoide, chega no reto. O reto, na verdade, é onde tu vai armazenar o teu bolo fecal. Fica ali, tipo uma reserva, um reservatório. Tu não pode fazer cocô o tempo inteiro, né? Pelo amor de Deus. Então fica aqui armazenado. A partir do momento que o teu reto está começando a encher, um movimento peristáltico empurra ele para o teu ânus e aí liberou na humildade. Tá? Então essa aí é a levada interessante. Vocês me dão 1 minutinho, quem quiser, agora eu vou falar uma coisa que só é tipo interessante, quem quiser ir comer a merenda pode ficar à vontade, tá? Mas me dá 1 minutinho porque eu quero falar uma coisa que é legal, gente. O que acontece? Tu tem movimento peristáltico que vai empurrando, tá? Esse teu bolo fecal aqui dentro do teu intestino grosso. E ele vai fazendo a reabsorção de água. É óbvio que quanto mais tempo esse bolo fecal fica dentro do teu intestino, maior a reabsorção de água e mais duro ele vai ficando. E quanto mais duro, mais difícil de tu ter força para empurrar. Isso pode ocasionar a constipação, né? Tipo, eu me deu dor de barriga, só que eu não posso ir no banheiro, eu tô na aula. Aí eu fico 2, 3, 4 horas me segurando. Esse bolo fecal que está ali na porção do meu reto e curva sigmoide, ele segue tendo essa água reabsorvida. Então ele vai ficando cada vez mais duro, e aí ele pode empelotar e pode me dar uma prisão de ventre. Então é interessante. Agora, posso ter o contrário, eu posso ter um movimento peristáltico muito rápido e fazer com que esse bolo fecal passe muito ligeiro pelo meu cólon, e ele reabsorve pouquíssima água e fica muito líquido, e aí te dá a diarreia. Então, tu ter diarreia, tu ter as fezes muito duras, prisão de ventre, ou as fezes normal, entre aspas, na sua consistência ok, está diretamente relacionado ao tempo que o bolo fecal fica dentro do teu intestino. Quanto mais tempo, maior reabsorção, mais duro. Quanto menos tempo, menos absorção de água, mais líquido. Tá? O grande problema de tu ficar tendo
tanto diarreia quanto constipação, é que tu em ambos, ó, principalmente, tá? Principalmente na constipação, tá? O que acontece? Ah, fico 15 dias sem ir no banheiro, fico uma semana sem ir no banheiro. Cara, como esse bolo fecal ele fica empedrando, tu vai diminuindo a força dos teus movimentos peristálticos. Isso faz com que o movimento peristáltico vá diminuindo. E como é uma musculatura que faz isso, toda musculatura sem movimentação, ela acaba atrofiando e perdendo força. Então essas pessoas acabam perdendo força de movimentação e acabam ficando com a constipação quase sempre. Isso vai fazer com que aquela coisa cheia de bactérias que está dentro do teu intestino fique cada vez mais proliferando bactérias, gera gases, e os gases, como eles tendem a expandir, eles começam a tritar a tua mucosa intestinal. Isso lesiona as tuas células de revestimento e pode gerar lesões intestinais, como, por exemplo, câncer de intestino. Tá? Por isso que é muito perigoso tu ficar muito tempo tendo constipações. Né? Vai no médico, que é importante essa questão. Tá, amores? Aqui eu só botei o que eu falei para vocês, ó, o cólon, reabsorção de água, o apêndice, função imunológica, reto, armazenamento de fezes, quilo, com reabsorção de água, o bolo fecal, e aí o cocôzinho saindo pelo ânus na umidade. Ah, olha só esse desenhozinho, empedrou aqui, tá vendo? Ó, empedrou, cara, ficou um congestionamento fecal. Muito difícil disso aqui ser empurrado, né, pelo teu intestino. Então vai dificultar bastante. E olha aqui, né, acontece muito em cavalo o enterólito, que a gente falei lá passada, lembra? Do enterólito, ó. Às vezes pode petrificar, cristalizar isso aqui, aí entope o intestino, né? Ou câncer, muitas vezes tu tem aqui uma formação de mucosa cancerígena e ela entope o teu intestino completamente. E aí tu, tipo, o bolo fecal, ele não passa por essa parte que tu tem ali o tumor, e aí tu vai aumentando a largura da tua parede intestinal, porque imagina, tu tá comendo, mas não tá liberando. Vai dilatando, 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 e isso pode levar a um rompimento de alça intestinal. E aí esse rompimento de alça intestinal faz com que essas fezes, com trilhões de bactérias, caia do peritônio. E aí te dá uma septicemia, que a gente chama, né? Uma infecção generalizada. E é uma chance de morte é muito grande devido a isso também. Tá? Por isso tem que tomar muito cuidado. Fechou, amor? Isso aqui botei porque eu achei bacana, né? Mas não vai dar tempo. Eu ia falar sobre a questão das amebas, né? Que são liberadas da mesma forma, junto com as fezes. E aqui uma famosa, né, hérnia, né, abdominal, onde tu tem, muitas vezes, o teu intestino, ele extravasa uma alça dele pela parede abdominal e fica estrangulada. E aí tu fica com uma hérnia, né? Como se fosse uma perninha do intestino, incha a barriga, fica aquele barrigão gigantesco, né, com muita dor. E isso é perigoso, porque esse estrangulamento pode romper essa alça. E se romper essa alça, septicemia, né? Infecção generalizada, perigo de vida. Aqui um resuminho a vocês, para quem quiser, e aqui um resuminho, né, para quem quiser depois dar uma decoradinha aí sobre os hormônios, aonde eles são produzidos e o que eles estimulam, como eu falei na aula. Fechou, amados? Tranquilo? Fica alguma dúvida aí ou tá de boas? Só deixa eu abrir aqui a apresentação. Meu, respiratório eu também. Eu amo fisiologia. Cara, fisiologia me fascina, não sei vocês, mas fisiologia me fascina muito. A vida me fascina, né? Vamos lá, então, né? Vamos grudar respiratório para a gente ir finalizando nessas aulas cara, os asmáticos agora começam a se emocionar, né? Os asmáticos aí, os bronquitosos, né? Os tuberculosos, estão tudo na humildade agora. Os efisemáticos, né? Nossa, quanta treta. Gurizada, olha só, vamos dar uma viajada about do respiratório. Na verdade, sistema respiratório é o nome errado, tá? O certo seria ventilatório, porque respiração é um processo bioquímico intracelular. Pega alguma matéria orgânica, pode ser um carboidrato, um lipídio, até um ácido nucleico, entra na tua célula, entra no mecanismo de respiração celular, e aí tu começa a fazer aquelas etapas, né, de glicólise, de ciclo do piruvato, fosforilação oxidativa e gera ATP. Isso é respiração, tá? Nós não vamos falar disso no momento, se a gente trabalha dentro de metabolismo energético. Então, o certo seria ventilação, porque nosso intuito aqui não é ver a produção de energia. Nosso intuito aqui é ver os processos de ventilação, de troca de gases.
Mas como as provas ainda usam, infelizmente, essa nomenclatura errada, a gente tem que utilizar ela. Então, eu falo sistema respiratório, mas entenda sistema ventilatório. Ventilação pulmonar. Encher o peito de ar e trancar o ar não é trancar a respiração, é trancar a ventilação. Respiração tu não tranca nunca. Se tu trancar a respiração, tu morre. Tá? Não pode. Trancar a respiração é ficar asfixiado, tá? Então essa é a grande levada. Vamos lá, cara, aqui só para te ter uma ideia, olha só. Agora me pergunta por quê? Sei lá por quê, tá? Deveria ter um estudo epidemiológico, não tive tempo de fazer isso ainda. Mas aqui é um mapa de distribuição de porcentagem de pessoas com problemas respiratórios, né? Ventilatórios. Vou usar respiratório, tá? Sempre. Respiratórios no nosso Brasil. Olha o sulzão ali, ó. 65%, né, cara, da galera com problemas respiratórios. Sei lá, pode ser por causa do clima, pode ser, né? Pode ser devido ao nosso tipo de vegetação, pode ser. Sinceramente, nunca estudei epidemiologicamente. Eu só trouxe essa imagem porque eu achei ela legal, né? Para já alertar a rapaziada aí sobre isso, né? Quem se interessar, evidentemente, na internet deve ter as respostas do porquê. Tá? Acredito que seja uma combinação de umidade relativa do ar, que a gente tem ela extremamente elevada, com variações climáticas, né? Que a gente tem muito aqui no sul. Tá? Então, acredito que possa ser por isso. Mas acredito. Vamos lá. Qual é a função do nosso sistema? Nossa, mano! Eu botei de gestória aqui em cima, que sequelado, né? Eu tava meio alterado quando eu fiz isso, tá? Respiratório, tá, amores? Depois eu vou alterar ali para mandar pro Robertson. Cara, sistema respiratório, a gente vai pensar qual é a função dele. Primeiro, realizar trocas gasosas com o ambiente externo. Ou seja, o teu corpo está com um tipo de gás, ele tem que liberar esse gás para fora, o cara chamar de CO2, e ele tem que pegar fora o O2 e trazer para dentro. O O2 está na atmosfera, então tem que pegar da atmosfera e trazer para o corpo. O CO2 é produzido dentro do teu corpo, então tem que tirar ele do teu corpo e liberar ele na atmosfera. Então, nada mais é do que isso, cara. Nada mais é do que ficar fazendo constantemente essas variações de trocas em botar o O2 para dentro e botar o CO2 para fora. Tá? Esse processo, evidentemente, não pode ser totalmente louco, né? Tu tem que ter um controle. Por quê? Porque há de ter tudo dentro do nosso organismo, gente, necessita de equilíbrio. Tá? Uma coisa chamada de homeostase, equilíbrio corporal. E, evidentemente, para que ocorra esse equilíbrio corporal, eu preciso ter uma ação celular de trocas dentro das células. O O2 vem de fora, não está na célula, preciso botar ele dentro da célula. A célula está trazendo o teu corpo CO2, eu tenho que tirar ele de dentro da célula e liberar para o ambiente. Esse mecanismo de fazer a troca dentro da célula de CO2, O2, O2, CO2, tu vai chamar de hematose. Por quê? Porque a hematose vai acontecer nas tuas células sanguíneas quando a gente fala de sistema respiratório. Tá? Cuidado, a gente não vai falar, porque não entra dentro das questões de sistema respiratório, as trocas de gases entre as tuas hemácias e as tuas células corporais. Não. O sistema respiratório ele vai utilizar o mecanismo de troca das tuas hemácias com as tuas células pulmonares, alveolares. Por isso que a gente vai chamar de hematose de hemato-sangue, tá? Trocas das células sanguíneas. Fechado, amores? Sabendo isso, vamos diretaço aqui, né, caras? Vamos diretaço. Quais são os órgãos? E um por um é muito rapidinho, é muito suave, porque basicamente é o alvéolo, né? É basicamente o alvéolo, o resto tudo é só mecanismo de condução. Tanto é que tem alguns livros que até separam, eles dizem assim, ó, porções respiratórias ou ventilatórias de condução, aí começa na cavidade nasal e vai até os bronquíolos, e porção ventilatória ou respiratória de trocas, aí alvéolo, né? O alvéolo é o mecanismo funcional do teu sistema, o resto tudo é só para ficar conduzindo o ar. Tá? A gente vai ter as cavidades nasais, né? Na verdade tu tem as tuas fossas nasais com as cavidades nasais, teu nariz, esses dois buraquinhos que estão aí fazendo com que o ar entre no teu organismo, por favor, cara, não respira, não ventila pela boca, isso pode levar a prejuízos de saúde a longo tempo para ti. Tá? A boca foi feita para se alimentar e para falar, né? E as fossas nasais que foram feitas para auxiliar a ventilação. Então, ó,
Deixa fluir pelas tuas fossas nasais. Ah, mas estou com o nariz entupido. Mas a gente vai falar sobre isso. Das fossas e cavidades nasais, vai chegar na tua faringe, a gente já falou no sistema digestório, lembra? Da faringe, laringe. Da laringe, traqueia. Traqueia ramifica em 2 tubos chamados de brônquios. Esses brônquios ficam bem finos, são chamados de bronquíolos. E esses bronquíolos ficam bem fininhos e vascularizados, chamados de alvéolos. Tá? A gente chama de árvore respiratória, né, cara? Parece uma árvore invertida. Tá vendo? Ó, traqueia, brônquio, um para cada lado, afinou bronquíolo e bem na pontinha os alvéolos, como se fossem os frutinhos desses galhos. É uma árvorezinha invertida, né? Por isso que elas chamam de árvore, né, ventilatória ou respiratória. Fechou, gente? Quero que tu leve que os teus brônquios, os bronquíolos e os alvéolos estão dentro de uma estrutura, né, esponjosa chamada de pulmões. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Falei pulmões, lembra? Tem 2. E uma musculatura muito importante chamada de diafragma, interessante para a prova do vestibular, porque o diafragma é exclusividade de mamíferos. Tá? Nenhum outro indivíduo que não seja mamífero vai ter diafragma. Pode ter musculaturas intercostais, mas não tem diafragma. Os mamíferos vão ter tantas musculaturas intercostais quanto o diafragma, por isso que os nossos ciclos ventilatórios são extremamente complexos e interessantes. Aqui só para te apresentar, vamos começar um por um. Humildade, sereninho. Vai até meio-dia nessa aula? Meio-dia 5, né? Deixa eu ver aqui. Meio-dia 5, tá? Então temos aí 30 minutinhos de aula. Eu acho que dá pra gente dar uma avançada. Mores, aqui eu botei essa imagem, eu já tinha posto essa outra, mas eu botei essa daqui só para ficar melhor, para tu ver essa questão de quando tu tem os alvéolos, tá? Porque eu tenho aqui, ó, brônquios, tá? Principais, que são esses charutinhos que saem da tua traqueia. Aí eles começam a fazer esses galhos menores, que tu vai chamar de bronquíolos, e na pontinha desses bronquíolos, se eu der um zoom, tu tem uma estrutura aqui, ó, cheio de bolotinha, tá? Que são os teus gânglios alveolares, que é o teu alvéolo. Aí isso aqui que tu vai ter que pensar, ó. Essa é a unidade funcional do nosso sistema respiratório. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E aqui te mostrando o diafragma, né? Bem embaixo do teu pulmão, vai fazer movimentos de empurrar e abaixar a tua caixa torácica. Essa é a função do diafragma, né? Empurrar ou deixar ela descer. Fechou? Vamos comigo no seguinte. Fossas nasais, para começar, cara, muito tranquilo. Provas pouco perguntam, mas a gente há de saber. Proteção. Qual é a função? Pá, primeiro, permitir a entrada do ar, né? Beleza, isso aí é meio mais fácil que peidar dormindo. Né? Depois disso, tu vai te ligar que ela vai fazer uma proteção. Como que eu vou fazer essa proteção? Filtrando o ar. Ou seja, mano, é que o cara que tem o maior... eu achei interessante, o cara que tem o maior nariz do mundo. Tá aqui o Guinness dele, na humildade, narigão maroto. E aqui um zoomzinho no nariz, ó, cheio de pelugem, né? Alguns tem maior, né? Fica um pouquinho para fora. Alguns tem menos quantidade, mas sempre tu vai ter essas penugens internas, tá? O que eu quero que tu leve sobre isso, gente? A filtração é o seguinte, esses pelinhos, eles conseguem fazer micromovimentações. Isso é interessante. Por quê? Porque quando esse ar está vindo de fora, ele está vindo repleto de micro-organismos. Está vindo com grãos de pólen, ele está vindo com bactérias, está vindo com esporos de fungo. E esses pelinhos eles vão ter a função justamente de ficar retendo esses micro-organismos ali na tua narina, para que o ar ele passe pelas tuas fossas nasais menos contaminado. Tá? E aí entra uma coisa bem interessante. Quando esses pelinhos eles começam a ficar pesados, porque eles estão cheios de micro-organismos, eles vão parando a sua movimentação. Claro, não é uma movimentação que tu enxerga, pelo amor de Deus, né? Microscópico. Eles param a movimentação. Isso estimula as tuas células internas a produzir muco. E aí, aquela famosa coriza é uma glicoproteína. E essa glicoproteína, que é muito grudenta, ela vai ser ali eliminada, gruda nesses pelinhos, e aí tu ó, dá aquela suadinha na naga e elimina aquela glicoproteína cheia de micro-organismos, né? Tanto é que às vezes ela está transparente, quando tem quase nada de micro-organismos, às vezes ela está amareladinha, que tem uma contaminação bacteriana, e verde está cheinha de bactérias. Tá bom, Maurício? Então leva isso, é importante, essa filtração. Por isso que tu não deve, ó, ventilar pela boca, né? Porque pela boca tu não tem esse monte de pelinho protegendo. O ar sempre vai passar muito mais contaminado para dentro do teu pulmão quando tu ventila pela boca. Por isso que é legal ventilar pelo nariz.
Além disso, tu tem receptores de odores, que também vão auxiliar na proteção, né? Cheiros ruins, eles, né, te dão sinais, lembra aquelas questões de luto-fuga que nós falamos? Vão estimular o teu cérebro, né, a ter determinados tipos de reações. E receptores de micro-organismos, que, na verdade, é diferente da filtração pelos pelinhos. Os pelinhos filtram os micro-organismos, tá? Sem ter nenhum tipo de receptor. É um negócio mecânico, o pelinho está ali e vai ficando no pelinho. Esses receptores de micro-organismos são células sensoriais que conseguem ser estimuladas por corpos estranhos, e quando elas começam a ser estimuladas, elas vão dilatando os teus seios nasais. E isso vão fazer com que o teu nariz vá entupindo. Então, quanto maior a concentração de micro-organismos, faz com que essas células vão dilatando, e aí tu tem um entupimento da tua fossa nasal, né? A gente chama de nariz entupido. Claro, cara, é uma reação alérgica. Se o ar tá podre, ele não pode ficar entrando em grande concentração. Então, teu nariz, ele dilata ali internamente, o teu tecido esponjoso, para esse ar horroroso entrar em menor concentração e não te contaminar. Tá? Por isso que é importante, cara, ficar com o nariz entupido. Tem muita gente que compra lá sei lá como é que é, o Sorinan aquele. E aí, o nariz entupiu, bota um Sorinan de lá, beleza. Cara, não, tu tá indo contra uma defesa do teu corpo, entendeu? Se o teu nariz entupiu é porque o teu organismo detectou que aquele ar não tá bom. Então, ninguém vai morrer de nariz entupido, né? Uma porcentagem. Claro, não vai ficar de nariz entupido e sair correndo, né? Senão não vai ter oxigenação suficiente. Mas fica relaxadinho, uma mínima oxigenação tu vai ter para sobreviver. Tá bonzinho? Cavalo, por exemplo, não tem Sorinan e não morre de nariz entupido. Tá, gente? Então leva essa, por favor. Não age contra a natureza, faça o obséquio. E regulação da temperatura, ou seja, o ar quente, ele facilita as trocas gasosas. Então, tu vai esquentar esse ar dentro da tua mucosa nasal e umedecer esse ar, porque o ar em certo grau de umidade também facilita as trocas gasosas. Então, protegi, esquentei e umedeci o ar. Tu não tem isso quando tu respira pela boca. Importante, tá? Feito toda essa função, esse ar vai para minha faringe. O que a faringe vai fazer? Cara, a faringe ela só vai separar o sistema respiratório do digestório. Lembra? Ó, cavidade nasal, tem aqui a uvinha aquela, né, na tua sinetinha da goela, que vai ter uma questão de imunidade, alguns linfonodos presentes ali. E aí tu tem aqui a tua faringe, ó. Faringe tem comunicação tanto com a nasal quanto com a oral. O que vai fazer? Separar. Se é comida ou se é ar. Se é ar, tem que vir para a minha laringe. Se é comida, tem que ir lá para o teu esôfago. O que vai acontecer? Essa faringe, ela vai fazer essa separação através daquilo que nós vimos, abertura e fechamento da válvulazinha chamada de epiglote. Então, tu tem, bem na divisão faringe e laringe, essa válvulazinha. Tá? Lembra? A válvula fecha, ela protege a laringe, tu joga no esôfago, alimento. A válvula abre, o ar passa da faringe para a laringe, traqueia e pulmão. Sempre pensando nisso. Fechou, amores? Então, válvula aberta, sistema ventilatório. Válvula fechada, sistema digestório. Humildão e sereno nesse momento. Passei pela minha faringe. A faringe é o que a gente chama de garganta, tá? Quando tu tem dor de garganta, tu tem uma faringite, né? Aquela dorzinha de garganta mesmo, certo? O que vai acontecer entre a laringe? Cara, a laringe é uma coisa meio bagaceira, tá? Na verdade, ela é bem pequena, porque tu tem aqui, ó, laringe e tu já tem a traqueia. Desculpa, a faringe e já tem a traqueia. A laringe, ela é uma porção bem pequenininha, tá? Que fica no limite entre a tua faringe e a tua traqueia. É uma coisinha bem pequenininha, como se fosse um disquinho, na verdade, que vai ter as suas paredes todas preguiadas. Tem gente que diz que a faringe, desculpa, tô com faringe na cabeça, né? Tem gente que diz que a laringe é a mesma coisa que a caixa de voz, ou seja, que as pregas vocais. Na verdade, não é que é a mesma coisa, né? A laringe, ela contém as pregas vocais, né? Mas ela está ali. Aí, qual é a função? O ar, quando passa pela tua laringe para chegar na traqueia, ele vai vibrar essas pregas vocais. E conforme vibra as pregas vocais, é física, né?
é emissão de ondas. E aí tu vai ter vibração de ondas, tu vai ter sons. É que nem tocar violão. É um violão dentro da tua garganta. Essa aqui é a grande levada. Corda mais esticada, sonzinho mais agudo. Corda mais solta, sonzinho mais grave. É a mesma coisa. Tu vai falar em si bemol, tu vai falar em dó maior, né? Tu vai afinar aí as tuas pregas vocais. Por isso que às vezes tem voz mais fina, por isso tem voz mais grossa. Como é aí, em vias genéticas, esse preguiado da tua gargantinha, tá? Cuidado, tá, gente? Tem galera que fala que a laringe ou as pregas vocais, elas são para fala. Não, ela é para fonação. É diferente fala e fonação, tá? Pra gente aqui. Não sei como é que os caras usam isso na literatura, na música, tá? Pra gente na biologia aqui é diferente, tá? Fonação é emitir ruídos, cara, tá? Tô fonando, tá? Mas tu não tá entendendo, então não tô exercendo uma fala, não tô me comunicando contigo, não tô exercendo uma linguagem, tá? Nesse momento, é só uns ruídos, isso é fonação. Se tu vê aí um lobo uivando, ele tá fonando. Ah, que legal, olha só, ele tá contando um caos. Não, né, amores, por favor. Tá? Então, porque muitas vezes a galera fala, uma pessoa que é muda, muitas vezes, cara, ela pode fonar. Muitas vezes ela não consegue articular a fonação para desenvolver uma fala, mas ela pode fonar, ela pode emitir sons, ela pode emitir ruídos. Tá? Muitas pessoas que são mudas não por falha de desenvolvimento no sistema de fala, mas porque nasceram surdas. E aí, se tu não escuta, tu não aprende a falar. Então, tu emite o som, mas tu não aprendeu como modificar aquele som. É que nem a fala é aprendizado, né? É aprendizado. Então, leva isso com tranquilidade, tá? Bem na boa, sereninho. Fechou, amores? Aqui o desenhozinho das nossas pregas vocais. Aqui, só para ficar bem claro, né, como elas são. Então, quando o ar passa, ele vibra essas cordas, né, que não se chama mais cordas hoje em dia, tá? Se fala pregas vocais. Não é corda, né, mano? É uma preguinha, né? É um pedacinho de tecido todo renco. Fechou? Passei por ali, emiti minha fonação, meus ruídos maravilhosos, e aí eu cheguei na traqueia. Traqueia é algo meio bagaceiro, né? É um cano comprido que vai só conduzir o teu ar. Então, funciona a traqueia conduzir o ar até os brônquios, tá? E faz uma certa filtração secundária, porque tu tem pelos também na tua traqueia, já filtrou nas fossas nasais uma vez, filtrou a segunda na traqueia, tô suave, tô sereno, tá? E o arzinho vai chegar o mais puro possível dentro dos meus pulmões. Por isso que fumantes têm maiores chances de desenvolverem doenças respiratórias, porque tu tem alguns elementos químicos no tabaco que vão alterar a tua estrutura de tecido epitelial e param de formar cílios, e aí tu diminui, né? Tu fica com a traqueia lisa, e aí, evidentemente, tu não filtra esse ar de uma forma secundária. Tá? Outra coisa importante, a traqueia tem vários anéis de cartilagem. Por que isso? A tua traqueia, ela é vários anéisinhos de cartilagem um em cima do outro. Isso é importante para tua traqueia não colapsar e tu não morrer asfixiado toda vez que tu olhar para o lado. Porque se tu não tivesse a cartilagem, ela é meio rígida nesse momento. Então, quando tu olha para o lado, esses anéis de cartilagem mantêm a traqueia aberta. Entendeu? Eles não fecham, não colapsam. Se tu não tivesse esses anéis cartilaginosos, toda vez que tu olhasse para o lado, a tua traqueia ia colapsar no movimento. Tá assim. Olhei para o lado, uma parede gruda na outra. Olhei para o lado, uma parede gruda na outra. E aí tu ia te asfixiar a todo o movimento lateralizado que tu fosse fazer. Então, entre uma parede e outra, tu tem discos de anéis de cartilagem que vão manter ela aberta. Isso é importante demais para a tua vida. Inclusive, tem um desses discos que ele é mais prolongado por questões hormonais, né? A testosterona faz com que ele expanda e dilate, chamado aqui, ó, pomo de Adão, né, galera? Que está bem na altura da tua, mais próximo ali a tua laringe, tá? Não fala gogó, né? Pelo amor de Deus, né? Pomo de Adão, o nomezinho dele. Todo mundo tem. Só que às vezes mais dilatado, às vezes menos dilatado. Chato? Passei pela minha traqueia, a traqueia ramificou em 2 caninhos que vão começar a entrar nos teus pulmões, que tu vai chamar de brônquios. Qual é a função do brônquio? Só conduzir esse ar até extremidades mais finas, chamadas de bronquíolos. Qual é a função do bronquíolo? Só conduzir o ar até extremidades menores, chamadas de alvéolos.
tá? Então entenda que tanto a traqueia, quanto o brônquio, quanto o bronquíolo é só para condução de ar. Cara, a mesma coisa, lembra? Tu tem lá, ó, veia vênula capilar, artéria arteríola capilar, ou seja, muda o nome porque muda o diâmetro. É só isso, eu poderia chamar tudo de traqueia se eu quisesse. Só muda o diâmetro, muda o nome. Fechado? Bronquíolo, ramificação bem pequena, na pontinha dos teus bronquíolos, tu vai ter os teus alvéolos e é lá onde vai acontecer a química. Aqui é só para te mostrar, né, cara, quem tem bronquite, olha o que acontece, tu tem uma inflamação dos teus brônquios ou bronquíolos e eles dilatam, ó, e ficam com um buraquinho muito pequeno no cano. Então tu reduz a tua passagem de ar, por isso que tu fica, né, com menos oxigenação e mais ofegante. Isso aqui é o mesmo mecanismo tanto da bronquite quanto da asma, tá? Que vai diferenciar bronquite e asma, na verdade, tanto que o nome certo é bronquite asmática, né? É apenas uma é aguda e a outra é crônica, tá, gente? Mas o mecanismo é o mesmo aqui, certo? Pai, eu vi que bombou um chat ali, eu já vou, tá? No chatzinho, eu prometo que eu já olho ali. Eu só quero dar uma pegada aqui no alvéolo, porque isso aqui é muito interessante. Queria fazer pelo menos a introdução dele nesses 10 minutinhos, 5 minutos que faltam, para a gente, na aula que vem, primeiro período, terminar bem essa estrutura química e já começar a genética. Porque aqui entra uma químicazinha meio pesada, tá, amores? Vamos lá comigo. Nos alvéolos, tá? Olha só, eu vim aqui, ó, de uma ramificação lá do meu bronquíolo, bem fininha, e na ponta deles tem esse aglomerado de estruturas celulares, tá? Essas bolinhas aqui, gente. Cara, tu tem mais de 300 mil alvéolos em cada estrutura, é muita concentração. Esses alvéolos, eles são extremamente vascularizados, tem capilares fininhos que passam por eles, por quê? Porque o sangue vai vir pelos capilares e como no capilar é muito fininho, tu vai facilitar as trocas de gases entre o alvéolo e o capilar. Então, se o sangue ele está fazendo troca com o alvéolo, é no alvéolo que vai acontecer a nossa hematose, que é a nossa troca de gás. E, evidentemente, essa troca de gás vai se dar por gás é soluto ou é solvente? Ah, mano, é soluto, então é difusão. Aonde está mais concentrado, vai para onde está menos concentrado. Aonde está menos, vai para onde? Nada a ver, né? Tu vai pensar no seguinte, tá? Olha aqui. O que aconteceu? Pega essa bolinha aqui, que é o alvéolo, traz ela para cá. Fechou? Então, ó, dei um zoom. Uma bolinha aqui, uma porção alveolar trouxe. Tá vendo isso aqui? É um capilarzinho sanguíneo que tá vindo. Tá na moral. E aí, o que vai acontecer, gente? Esse capilar tá vindo do teu corpo. Esse sangue que está vindo do teu corpo, ele está vindo rico em CO2. Difusão é do mais para o menos. Sempre do mais para o menos. Como esse sangue está cheio de CO2, evidentemente ele tem mais CO2 que o teu alvéolo. Então o CO2 por difusão vai sair do sangue e vai entrar no teu alvéolo. E aí esse alvéolo vai conduzir para o bronquíolo, para o brônquio, voltou e saiu, foi para a atmosfera. Beleza? O contrário. Agora, o que está acontecendo? O teu alvéolo, como ele, ó, tu inspirou, ele está cheio de O2, que veio da atmosfera. O sangue que está chegando no alvéolo sempre chega pobre em O2, rico em CO2. Então, o alvéolo que agora está cheio de O2, por difusão, do mais para o menos, manda o O2 para o teu sangue. Aí ele oxigenou o sangue. Então, tu vê que eu tenho uma diferença, ó. O sangue chega no alvéolo rico em CO2, perde o CO2 e recebe o O2, se transforma em sangue oxigenado. Então eu tenho aqui uma modificação no sangue, que chega sem oxigênio e sai rico em oxigênio. Essa troca de sangue venoso com sangue arterial é o que tu vai chamar de hematose. E aí esse sangue que sai do teu alvéolo, ele vai para o teu coração, do coração ele é bombeado para o resto do corpo para ir oxigenando o resto do teu corpo. Tranquilo isso? Na verdade, esse processo em si é bem simples, tá? O que é um pouquinho difícil, até botei aqui, né, o mesmo desenho, ó, o alvéolo e o teu capilar. O que é um pouquinho complicado da gente entender, amores? Nossa, eu errei o horário, né, 11h50 agora. É até 12h05, né, então tem um minutinho aqui. Beleza, então vai dar para viajar. Fica tranquila essa parte da hematose. Me disse sim aí, só essa troquinha do mais pro menos, tá?
Ó, inspirei, entrou um monte de oxigênio, meu alvéolo está cheio de oxigênio, mando oxigênio para o sangue, pega o CO2 do sangue, e aí eu expiro, libero o CO2, e eu vou fazendo esse fluxo contínuo, tá? Qualquer coisa me pergunta. Eu sei que essa parte é meio chatinha mesmo, mas vale a pena. Aqui eu botei um outro desenhozinho só para ficar bem nítido que tu tem uma elevada irrigação sanguínea no alvéolo, que é justamente para fazer essas trocas. O que eu quero que tu te ligue, gente. Bom, aqui, para quem quiser também depois, eu só quis mostrar aquele fluxo, né? Onde vem do corpo e aonde vai para o teu pulmão. Eu quero chegar num detalhezinho, tá? Deixa isso aqui para a gente só revisar aula que vem, algumas questõezinhas de doenças e tal. Mas vem comigo no seguinte, tá? Como vai acontecer esse movimento? Porque, sabendo todo esse movimento, na aula da semana que vem, no primeiro período, nós vamos falar isso aqui, ó, para a galera morrer, tá? Que é o mecanismos de conversões de CO2 dentro do teu corpo. Geralmente a galera desmaia nisso aqui, mas eu vou arriscar com vocês para ficar completão para tua provinha, tá? Vem comigo nesse movimento aqui, mano, porque se eu perguntar antes da aula, um monte de gente se atrapalha. Eu não quero mais que tu te atrapalhe. Tu tem teu pulmãozinho, na verdade, 2 pulmões. Pulmão do lado esquerdo, pulmão do lado direito. A grande função do pulmão é permitir as trocas gasosas. Por quê? Porque os alvéolos estão dentro do teu pulmão. Então, evidentemente, como os alvéolos é que fazem as trocas, a gente pode generalizar que o pulmão vai permitir essas trocas. Beleza. Se o alvéolo está dentro do pulmão, o pulmão vai proteger o teu alvéolo. Também vai aí na tranquilidade, mas o teu pulmão também tem que ser protegido. E, evidentemente, ele vai ser protegido por uma membrana chamada de pleura. Na verdade, tu tem 2 pleuras, né? Uma pleura externa e uma pleura interna, e entre elas, né, um teu espaço pleural, mas o vestibular vai apenas, né, cobrar de ti que tu saiba que existe a pleura revestindo o teu pulmão. Há uma diferença, tá? Porque a gente divide o nosso pulmão em porções que a gente chama de lobos. E a prova já perguntou isso. Tu tem lobos diferentes, na verdade, quantidade de lobos diferentes. O teu pulmão direito, ele apresenta 3 lobos, superior, médio e o inferior. Isso aqui não é um lobo, tá? Isso aqui é uma voltinha, como se fosse em 3 dimensões ali, né, para mostrar a parte traseira do teu pulmão, tá? Então tem lobo superior, o maior sempre, o lobo médio e o lobo inferior, o menor. No teu pulmão esquerdo, tu vai ter apenas 2 lobos. Tu vai ter apenas o lobo superior e o lobo inferior, tu não tem o lobo médio. Isso faz com que o teu pulmão tenha tamanhos diferentes, gente. Não sei se tu te ligou, mas o teu pulmão, claro, nos desenhos nunca se representa muito isso, né? Ia ficar um desenho esquisito. Mas o teu pulmão do lado direito, ele é maior do que o teu pulmão do lado esquerdo. Isso faz muito sentido, porque, vem comigo, o teu coração, ele é maior do lado esquerdo ou do lado direito? Lembra? O coração é maior do lado esquerdo, porque ele vai bombear o sangue para o corpo. Então ele tem que ser mais musculoso para ter mais força. Como o coração é grandão do lado esquerdo, o pulmão do lado esquerdo, para poder encaixar, tem que ser menor. Fechou? O teu coração é menor do lado direito. Como ele é menor, sobra mais espaço. Então o teu pulmão desenvolve mais e fica maior do lado direito. O tamanho do coração e o tamanho do pulmão é inversamente. Tá? É inverso. Uma questão simplesmente de encaixe anatômico, certo? Simplesmente de encaixe anatômico para vocês. É importante que tu tenha isso, porque as provas já perguntaram sobre essa diferença de... Por isso que tu tem uma capacidade pulmonar muito maior do teu lado. Qual lado? Vamos comigo. Qual pulmão tu tem maior capacidade ventilatória? Lado direito, onde ele é maior. Tá bonzinho? Então, se tu quiser lesionar, aí escolhe qual pulmão tu prefere lesionar, né? O maior ou o menor, e fica na tranquilidade. Certo? O que vai acontecer nesse movimentinho? Tá? Aqui eu botei um pulmão silicótico, mas eu vou falar aula que vem, isso aqui é muito importante, uma doença chamada silicose, que cai bastante nas provas em citologia, mas eu falo semana que vem que eu quero terminar a aula mostrando isso para vocês. Sei que vocês estão mortos aí, eu também tô, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá. A vitória se dá assim, né? Não, eu falei a vitória já levantou ali rapidinho, né? A vitória se dá assim, né? Quando a gente cansa, mas segue adiante. Tá? Gurizada, o que vai se ligar? Eu tenho um músculo muito lindo, chamado de... Lindo em alguns, né? Em outros nem tanto. Chamado de diafragma. No meu caso aqui tá meio esquisitão, né? Aquele diafragma meio
pançudinho, tá? Mas o que vai acontecer? Eu tenho aqui essa musculatura que vai ser responsável pelos meus movimentos respiratórios ou movimentos ventilatórios. Só mamífero tem diafragma. Não é isso. É característica exclusiva. O que eu quero que tu leve nesse diafragma? Ele não trabalha sozinho. Ele trabalha em associação com o que a gente chama de músculos intercostais. São músculos que estão na parte mais de cima, aqui, nas tuas costelas. Então, na parte de cima, próximo, um pouco mais abaixo do teu peitoral, você tem a musculatura intercostal, e aí, bem embaixo do teu pulmão, tu tem o teu diafragma. Eles vão sempre estar em associação. Função dele, realizar os movimentos respiratórios, inspiração e expiração. Botei para dentro, inspirei, botei para fora, expirei. Tu vai ter movimentos diferentes, tá? Vamos ver como acontece a inspiração e a expiração para finalizar a aula. Eu leio o chat e libero vocês para merenda, para outra aula, tá? Boris, vem comigo no seguinte. A inspiração, que é botar o ar para dentro, é complexo. O que vai acontecer? Sempre movimento do diafragma embaixo, mais dos músculos intercostais em cima. Ambos na inspiração, ambos os músculos se contraem. Tá? Então, quando tu fazendo aqui, tu tá contraindo a tua musculatura. Fechou? Quando tu tem essa contração, tu vai ter um deslocamento do teu diafragma para baixo. Tá? Então, contrair o meu diafragma, e quando eu contraio ele vai para baixo. O diafragma vai para baixo, o intercostal vem para cima, e aí o que vai acontecer com a minha caixa torácica? Aumenta o seu volume. Fechado? Aumenta o seu volume. Tá tranquilo? Baixou o diafragma e empurrei o intercostal. Isso fez com que a minha caixa torácica conseguisse expandir. Ela foi para baixo, porque o diafragma abaixou, e foi para cima, porque o intercostal subiu nas suas contrações. Quando eu aumento o volume da minha caixa torácica, o que acontece com a pressão? Aumenta ou diminui? Lembra da física? Pressão e volume sempre inversamente, né? Se o volume aumenta, a pressão diminui. Então, aumentei o volume da caixa torácica, minha pressão interna diminuiu. Se a pressão interna diminui, a pressão externa está maior. A pressão maior externa empurra o ar para dentro, onde a pressão está menor. E aí, naturalmente, o ar começa a entrar. O ar ele vai sair da onde a pressão está grande e vai ir para onde a pressão está pequena. Né? Uma questão meio lógica. E aí o ar entra no teu corpinho. Mas isso é a mesma regra que se tu for pensar na hipertensão e hipotensão, né? Dilatou vaso, aumentou o volume. Então o que aconteceu? Diminuiu pressão. Né? Diminuiu, né, o volume dos teus vasos, mais superfície de contato, aumentou a pressão. Então sempre pensa nessas questões, cara. Fechou? Já sabe como se dá a inspiração. Como vai se dar a expiração? Tudo o contrário, diafragma intercostais, ambos relaxam. Já viu quando tu inspira, tu te abaixa? Quando tu inspira, tu contrai, Fiquei grandão, fiquei contraído. Quando eu tô expirando, relaxando, quase cai no chão, vai relaxando. Relaxa o diafragma, quando o diafragma relaxa, ele sobe. E o intercostal baixa. Diafragma subiu, intercostal baixa, diminui o volume da caixa torácica. Se diminui o volume da caixa torácica, o que acontece com a pressão interna? Aumenta. Se a pressão interna está grande, fora está menor. O ar vai fugir da onde a pressão está grande, que é dentro, e vai ir para fora onde a pressão está menor. O ar saiu do teu corpo. Fechado isso? Cara, dá nó na cabeça muitas vezes. Ainda mais fazendo a prova, olhando para o slide, até vai. Tu tá vendo o desenho e tal. Eu recomendo a vocês a ficar pensando nesse movimento, cara, porque a prova pode muito cobrar essa questão. E na hora da prova, sem um desenho para consultar, sem a coisa escrita ali na frente, tu vai ter que raciocinar nos movimentos, e eles são complexos mesmo, tá? Então, fica raciocinando isso, fica fixando bem e tu acerta essa questão. E muita gente erra. Tu acerta ela com tranquilidade. Tá bom, Maurício? Deixa eu ver rapidinho aqui o nosso shots. Acorda aí! Acorda aí! Pinga limão no olho. Pinga limão no olho. Para acordar. Deixa eu ver. Meu Deus, cara, eu não respondi o chat antes. Deixa eu me achar agora aqui. Tá, aqui foi.
minha mãe teve problema com asma quando ela se mudou para o sul. Nossa, a gente tem muitos problemas de asma aqui, absurdamente. No último slide eu mostro uma relação da asma. Tem um vídeo que mostra ela se mexendo na internet. Nossa, eu já sou meio retardado, né? Aí eu fico lendo o chat fora do tempo, eu perco o contexto, fico mais perdido ainda, né, gente? Tem um vídeo que mostra ela se mexendo. Boa, Pedrinho. Eu não sei o que é se mexendo aí, porque eu me perdi no contexto, tá? A Mas... corda vocal, só. Ah, corda vocal, obrigado. Né? Eu já não sabia se era diafragma, se era intercostal. Né? Ai, meu Deus. Tá, valeu, meu jovem. Tosse em fumantes, ela geralmente é pelo aumento da concentração de micro-organismos que estão entrando justamente por tu perder o teu filtro secundário, né, que são os cílios traqueais. Aí também reações alérgicas, né, a própria elementos químicos, né, que estão presentes no tabaco, mas principalmente por tu ter uma maior concentração de micro-organismos entrando. A tosse é um mecanismo de defesa, né, um movimento reverso para expulsão de corpos estranhos, tá? Principalmente quando grãos de pólen, né? O grão de pólen geralmente ele é expulso por tosse, por espirro, e um fumante, evidentemente, ele tem uma maior concentração de grão de pólen chegando aos seus alvéolos pulmonares. Tá? A bombinha, ela dilata os brônquios. Tá? Ela tem sinceramente, eu não me lembro qual é o nome do elemento químico, tá? Mas ela é um dilatador. Então, ela dilata os teus brônquios, e isso faz... Pô, o brônquio tá na asma, o que acontece? Por que tu vai ficar ofegante? Por que tu fica sem ar na asma? Porque o brônquio, ó, lembra aquele desenho que eu mostrei? Fica bem fininho o buraquinho dele, né? Ele vai ficando inchado. E aí tu toma um broncodilatador, né? Que é a bombinha. E aí ela vai aumentar de forma artificial o teu brônquio, e isso faz com que o ar ele volte a passar em maior concentração. Tá? A bombinha ela é importante em crises de asma devido a essa, né? Tá ali, mas também não é muito recomendado usar muito frequentemente, porque como ela ocasiona uma broncodilatação, ela sobrecarrega o miocárdio, né? Então, existem vários estudos que apontam, né, que o uso extremamente excessivo da bombinha, né, do aerolim e tal, eles podem ocasionar, não estou dizendo que vão, né? Eles podem, num futuro longo, ocasionar problemas cardíacos, tá? Soro porque tem um chiado durante uma crise asmática. É porque como tu tá tendo muitas vezes essa dilatação, a asma, na verdade, ela é alérgica, né, gente? Então, tu tá tendo ali tu tá mais suscetível alergicamente. Então, toda vez que tu tiver uma alergia, tu vai ter a tendência a criar pruridos, né, pus. E aí, esse pus que tá nas tuas paredes pulmonares é o que vão ocasionar, né, os ruídos quando o ar passa, né? Ele passa naquele muco gelatinoso e faz vibrações que te dão lá. Para o médico, ele bota assim nas tuas costas aqui, né? O esteto dele e fala, ó, inspira e expira pela boca, né? Para ver se tu tá tendo ali ruídos, para ver se tu tá com infecção ou não. Estourou nosso tempo, né? Deixa eu ver aqui. Aquela dor que tu sente quando não está respirando direito durante um exercício, nossa, pode ser uma variação de dor, tá? Porque pode ser uma dor simplesmente por excesso de movimentação, né? Uma liberação muito grande de ATP no teu diafragma faz com que ele perca a capacidade de oxigenação e tu começa a fazer fermentação. Aí tu começa a liberar ácido lático no teu diafragma, e isso acidifica as células. E aí faz com que tu tenha dores, tá? Pode ser por isso, ou pode ser por uma coisa que eu vou mostrar na aula passada, que é uma alcalose, tá? É quando tu tem uma liberação muito grande de CO2 no plasma sanguíneo devido a um excesso de ventilação. E aí intoxica o teu organismo. Eu vou mostrar, é muito parecido com o mecanismo do ácido lático, começa a dar uma corrosão celular, mas por CO2. Muito interessante, eu vou mostrar depois. Sulfato de salbutamol, exatamente, isso é da bombinha. Fechado. Obrigado aí, aulas GABA mais SBQ. Moreas, meu, matei vocês, né? Mas Professor,
recai sobre meus ombros esse conteúdo gigante, né, cara? A gente tem que fazer o máximo possível, tá? Fala, meu querido. Tem algum nome específico para aquele encaixe que o pulmão tem com o coração ali? Não encaixe do pulmão para com o coração. Não tem, tu tem nome para o encaixe não, tá, querido? Não tem. Tu tem só a região peritoneal, pleural, miocardial com o externo, mas não para o encaixe em si. Ou apenas eu não consegui chegar ao entendimento do que de fato o encaixe tu está querendo dizer. Mas em princípio só encaixe por encaixe não. Tá? Deixa eu ver aqui. Valeu, o Caco aí, velho. E aí, Caco, como é que tu tá, meu? Tô dando uma aulinha aqui de placas tectônicas pra galera, tava explicando sobre o mecanismo Eu tô aqui, de só que o host me bloqueou aqui. Não, eu tava explicando pra galera aqui como que se dava a movimentação da Pangeia ali. Foi massa? Ah, meu.